Introdução ao estudo da doutrina espírita. 1. Para as coisas novas são necessárias palavras novas. É o que exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão intrínseca ao múltiplo sentido de certas palavras. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm sentidos bem definidos. Dar-lhes novos significados para que sejam aplicados à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas de ambiguidade, que já são numerosas. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Qualquer pessoa que acredite ter em si outra coisa além da matéria é espiritualista. Mas isto não significa que ela acredita na existência de espíritos ou em suas comunicações com o mundo terreno. Para designar esta última crença, em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos as palavras espírita e espiritismos, cujas formas lembram a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para a palavra espiritualismo o seu sentido próprio. Diremos então que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se preferir, os espiritistas. Como especificidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele remete à doutrina espiritualista, da qual constitui uma das fases. Esta é a razão pela qual ele tem em seu título as palavras filosofia espiritualista. 2. Alma é outra palavra igualmente importante que, por ser uma das palavras angulares de qualquer doutrina moral, tem de ser bem entendida. A falta de uma acepção bem determinada para essa palavra tem sido motivo de inúmeras controvérsias. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita na qual cada dela tivesse sua representação por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se dissipa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, costuma-se falar que um instrumento rachado e que não produz mais som não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, haveria para todo o universo apenas uma única alma, que distribui faíscas entre os diversos seres inteligentes ao longo de suas vidas.
Após a morte, cada faísca retornaria à fonte comum, onde se confundiria com o todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde vieram. Segundo essa hipótese, há em nós mais do que matéria e, após a morte, algo permanece. É nesse sentido que difere da opinião precedente. Mas é quase como se nada restasse, já que, não havendo mais individualidade, nós não teríamos mais consciência de nós mesmos. Segundo essa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. Esta é uma variante do panteísmo. Para outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que, após a morte, conserva a sua individualidade. Essa ascensão é, indiscutivelmente, a mais generalizada, pois, tanto sob este como sob o outro nome, a ideia de um ser que sobrevive ao corpo encontra-se em estado de crença instintiva, independente de qualquer ensinamento, entre todos os povos, qualquer que seja seu grau de civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a doutrina dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões e considerando apenas o aspecto linguístico da questão, diremos que essas três aplicações de palavras alma constituem três ideias distintas, que exigiram cada uma um termo diferente. Essa palavra tem, portanto, uma tripla acepção, e cada uma tem sua razão dentro do ponto de vista adotado para sua definição. A falha está na língua, que para uma única palavra oferece três significados diferentes. Para evitar qualquer equívoco, seria preciso restringir o significado da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha desta ou daquela é indiferente, pura convenção. O importante é estabelecer o entendimento. Acreditamos que o mais lógico seja considerar essa palavra em seu sentido mais popular, razão pela qual denominaremos alma, e parte individual e não material do ser, aquela que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse e fosse apenas um produto da imaginação, haveria necessidade de um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra específica para cada uma das duas outras ideias apresentadas, chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a sua origem, que é comum a todos os seres vivos, das plantas ao homem, podendo haver vidas sem a capacidade de pensar. O princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz sempre
que esta se encontra em determinadas circunstâncias. Para outros, e esta é a ideia mais difundida, o princípio vital reside num fluido especial universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte no decorrer da vida. Assim como vemos corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, de acordo com algumas opiniões, nada mais é que o fluido elétrico animalizado, também designado de fluido magnético, fluido nervoso e etc. Seja como for, há fatos que não poderiam ser contestados, pois são resultado de observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. E assim como essa vida existe, aquela força também existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, sendo independente da matéria e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são capacidades próprias certas espécies orgânicas. E finalmente que, dentre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe concede uma incontestável superioridade sobre todas as outras espécies humanas. Acreditamos que, considerada em sua múltipla acepção, a palavra alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. Mesmo o espiritualista pode perfeitamente entender a alma conforme uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo da ideia do ser material distinto, a qual ele então dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, ela é um proteu, que cada um adapta ao seu modo. Daí a fonte de intermináveis controvérsias. Do mesmo modo, usando a palavra alma nos três casos, evitaríamos a confusão se a ela fosse acrescentado um qualitativo que especificasse o ponto de vista sob o qual é considerada, ou a aplicação que se faz dela. Seria então uma palavra genérica que representa, ao mesmo tempo, o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, sendo distinguida por um atributo a exemplo dos gases, que se diferenciam pelo acréscimo das palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Portanto, talvez fosse melhor dizer alma vital, para designar o princípio da vida. Alma intelectual, para designar o princípio da inteligência. E alma espírita, para o princípio da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é apenas uma questão de uso de palavras, mas uma questão muito importante a ser compreendida. Sendo assim, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita permaneceria somente ao homem. Devemos insistir ao máximo nessas explicações, pois a doutrina espírita fundamenta-se naturalmente na ideia de que existe em nós um ser independente da matéria
e que sobrevive ao corpo. Uma vez que a palavra alma aparecerá frequentemente no decorrer dessa obra, é imprescindível fixar o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. Entremos agora no assunto principal dessas instruções preliminares.